Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, força compradora versus força vendedora. Eu falo bastante aqui nesse canal em referente a padrões de vela. Eu sempre analiso padrões de vela DM15, DM5 como filtro de entrada para tomadas de decisões. Eu vou explicar para vocês. Para você não esquecer, esmague esse like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Quando a gente vai abrir o gráfico lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o mapeamento gráfico. O gráfico ele tá bom para quê? Suporte, resistência, LTA, LTB, pullback, Fibonacci, etc. É interessante também você verificar o fechamento da vela, se é uma vela de força, se é uma vela de alta, se é uma vela de baixa, para você identificar o que está acontecendo ali, é força compradora, é força vendedora, para você ter esse filtro de entrada para melhorar a sua taxa de assertividade. Eu vou dar alguns exemplos aqui bem simples de força compradora e força vendedora, beleza? Então é o seguinte, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos aqui 4 velas, isso aqui é o pullback, beleza? Tinha um suporte aqui atrás, ó, tinha um suporte, aqui atrás houve o rompimento do suporte, agora exatamente aqui, ó, tu vai fazer uma operação de venda aqui. Tu vai fazer uma operação de venda exatamente aqui nesse pullback. Aqui está no gráfico de M5, beleza? Está no gráfico de M5, como por exemplo, isso aqui tanto funciona para você pegar uma reversão de M1, uma retração de M5, até mesmo uma reversão de M5. Funciona para os três, perfeitamente aqui você analisando o padrão de vela de M5, beleza? Então é o seguinte, você analisando aqui essa região aqui, qual é a força que está predominando essa região? É força compradora? É força vendedora? É permitível você fazer uma operação de venda exatamente aqui? É permitível você fazer uma operação de venda exatamente aqui? Você faria? Sim, é permitível, porque temos aqui velas, a força corrigindo, temos aqui a força vendedora. A força vendedora está predominando essa região. Temos aqui uma vela compradora fraca, entrou um pouco de vendedor aqui, mas é uma vela compradora mais fraca, e aqui temos um sequencial de velas vendedora, então é permitível você fazer uma operação de venda aqui nessa região. Dando aqui esse segundo exemplo aqui numa resistência, temos aqui uma resistência, você analisando essas 3 velas, qual é a força que está predominando aí? É força compradora? É força vendedora? Você faria uma operação de venda aqui nessa resistência? Qual é a força que está predominando aqui? Quando o gráfico subir, a próxima vela subir aqui, você faria uma venda aqui nessa região? Sim ou não? Se você respondeu sim, você levaria um loss. Se você respondeu não, você evitaria um loss. Por quê? Temos aqui força compradora predominando a região nas 3 velas. Nas 3 velas temos velas compradora. Por quê? Aqui temos força compradora e força compradora, deixando muito pavio embaixo. Isso é um ponto negativo. Se você for fazer uma operação aqui, possa ser que haja um possível rompimento e você leve um loss. Então você vê um padrão desse aí, ó, próximo da sua resistência, você aborta a operação. No terceiro exemplo também, numa resistência, você analisando aqui, ó, essas 4 velas, qual é a força que está predominando aqui? Quando o gráfico toca aqui, você vai fazer uma operação de venda. Você entraria aqui, sim ou não? Você faria uma operação de venda aqui nessa região, você analisando esse padrão de vela, qual é a força que está predominando aqui? Força compradora. Então, se você for fazer uma operação de venda aqui com um padrão desse, você vai levar um loss, meu amigo, porque a força compradora está predominando, está informando que o gráfico vai subir. Beleza? Aqui no quarto exemplo aqui, ó, analisando esse padrão aqui, essas 3 velas aqui na região de suporte. Temos aqui um suporte aqui embaixo. Quando o gráfico toca aqui, você vai fazer uma operação de venda. Você vai fazer, corrigindo, falei errado. Você vai fazer uma operação de compra aqui nessa região. Você analisando esse gráfico aqui, você faria uma operação de compra? Sim. Por quê? Temos aqui a predominância compradora. Temos aqui uma predominância compradora. Vela compradora fraca, vela compradora mais forte. Deixou uma vela vermelha, mais uma vela que ela tem mais comprador do que vendedor, porque ela deixou um pavio bem interessante embaixo, informando que os compradores entraram aqui nessa região
que a vela vendedora ela não teve força e os compradores entraram, ganharam força aqui nessa região. Então, se você fizer uma operação de compra exatamente aqui, sua operação tem uma alta probabilidade de dar win. Beleza? No quinto exemplo também, qual é a força que está predominando essa região? Qual é a força que está predominando a região? Quando o gráfico toca aqui na sua região de suporte, você faria uma operação de compra? Sim ou não? Você faria uma operação de compra aqui? Temos aqui força vendedora predominando a região, né? Vela vendedora forte, apesar de ser uma vela verde. Isso aqui é uma vela vendedora. Temos aqui uma vela vendedora também, entrou um pouquinho de comprador, mas a predominância é vendedora. E temos também uma vela vendedora bem forte aqui também, né? Então, um pavio bem pequeno embaixo, mas a predominância é vendedora. Então, se você for efetuar uma compra no suporte com um padrão desse, você vai tem uma alta probabilidade de você levar um belo de um loss aqui nessa região. Então, aqui você aborta a operação. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Então, essa aqui é força, ó, vendedora. Vou colocar aqui, ó, V de vendedor e C de comprador. Temos aqui, ó, força vendedora. Temos aqui força, deixa eu pegar aqui o verde, força compradora. Temos aqui força compradora. Temos aqui força compradora também. Força compradora também aqui, ó. Força compradora. Aqui é força vendedora. Força vendedora. Então aqui, se você entrasse, você ia levar um belo de win. Aqui você ia levar um belo de um loss. Aqui também você ia levar um belo de um loss. Aqui você ia levar um belo de um win. E aqui você ia levar um belo de um loss. Aqui no sexto exemplo, deixa eu pegar o outro piloto aqui. No sexto exemplo aqui temos a região de resistência. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para ver se fica melhor. Assim, pronto. Você analisando esse padrão de vela aqui, você faria uma operação de venda aqui nessa região? Sim ou não? Claro, evidentemente que sim. Isso serve para uma reversão de M1, para uma retração de M5, até mesmo para uma reversão de M5 também. Temos aqui a predominância vendedora. Predominância vendedora. Vendedor, 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 vendedor. 4 velas vendedora. Apesar de ser 2 velas verdes, a predominância aqui é vendedora. Isso aqui é uma vela vendedora, isso aqui é uma vela vendedora, uma vela vendedora, uma vela vendedora, deixando muito pavio em cima. Isso é um ponto muito positivo para você fazer uma operação de venda aqui nessa região. Aqui temos apenas uma vela. Analisando essa vela aqui, você faria uma operação de venda aqui nessa região? Sim ou não? Você faria uma operação de venda? Observe, ela tem um pavio grande em cima e tem um pavio grande embaixo também. Você faria uma operação de venda aqui? Sim, dá para fazer. Por quê? A predominância é vendedora. Isso tudo aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui é vendedor, ó. Isso tudo é vendedor e só isso é comprador. E só isso é comprador. Veja que a bola vermelha é bem maior do que a verde. Então, se o gráfico tocar aqui, tem uma alta probabilidade de você levar um belo de win. Ó, eu encostei aqui, eu apaguei, ó. Encostei sem querer aqui, apaguei, ó, mas tudo bem. A gente ajeita. Encostei aqui sem querer. Aqui no oitavo exemplo, por exemplo. No oitavo exemplo, por exemplo, foi demais, hein? Mas tudo bem. Aqui no oitavo exemplo, nós temos aqui qual é a predominância que nós temos aqui próximo da resistência. Você faria uma operação de venda? Sim ou não? Você faria uma operação de venda aí nessa resistência? Evidentemente que não. Obviamente que não. Você ia levar um belo de um loss, porque temos uma resistência, mesmo estando tudo dentro aqui do padrão, a predominância aqui é compradora, né? Temos aqui uma vela compradora, apesar de ser uma vela vermelha, é uma vela compradora, vela compradora, vela compradora e vela compradora. Então, bem arriscado de você fazer uma operação de venda aqui, porque a predominância aqui é compradora. Predominância compradora. E aqui, nesses outros exemplos que eu dei anteriormente, né, temos aqui a predominância vendedora e a predominância vendedora. E nesse último exemplo aqui, no nono exemplo também, evidentemente que temos uma predominância. Qual é a predominância que temos aqui? A predominância é compradora. Se você for fazer uma operação de venda exatamente aqui,
você tem uma alta probabilidade de levar um belo de um loss, porque a predominância aqui é a predominância compradora. Então é interessante você analisar padrões de vela de M5 como filtro de entrada para você poder fazer suas operações tanto para reversão de M1, tanto para retração de M5 e tanto para reversão de M5 também. Encaixa reversão de M5 perfeitamente também. Aqui você analisando padrões de vela como filtro de entrada. Então é isso, pessoal. Para você fazer o seu trade, aí você tem que estar tranquilo, calmo, sem nenhum estresse. Você tem que seguir alguns protocolos, que é uma coisa extremamente simples, né? Fazer um mapeamento gráfico. O gráfico está lateralizado, opa, tá bom aí para suporte e resistência. O gráfico ele está na tendência de baixa, tu pode traçar aí uma LTB, traçar um pullback de baixo. O gráfico está na tendência de alta, tu pode traçar uma LTA, até mesmo pullback de alta. Então faz um mapeamento gráfico e analisa o padrão de vela de baixa, a vela se é uma vela de baixa ou se é uma vela de alta, que é a famosa vela de força, beleza? Você analisando padrões de vela de M15. Eu, particularmente, eu analiso tanto padrões de vela de M15 como os padrões de vela de M5 como filtro de entrada. Porém, você analisando apenas o padrão de vela de M5 como filtro de entrada e você dominar isso é uma coisa extremamente importante, você vai melhorar a sua taxa de assertividade, tá ok? Mais uma vez, para você não esquecer, eu peço esmague esse like e se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Muito obrigado, fica com Deus, respeita o teu gerenciamento e até o próximo vídeo. Valeu!